Bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero que vocês tenham um dia abençoado e quero ter também um dia abençoado. Vamos tomar um cafezinho, né? Um cafezinho, um cafezinho do pastor, uma delícia, o melhor café que tem, viu? Vou fazer vontade para vocês. Queridos, hoje nós vamos meditar no Salmo 2, que é um salmo muito importante para o povo de Deus e para o povo de Israel. E eu vou dizer já por quê. Nós vamos lê-lo e depois eu vou falando. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por heranças, e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Nós vamos ver aqui, é um salmo messiânico, ou seja, muito tempo antes de Jesus vir, Davi, né, até no Atos 4:25 fala sobre, cita esse salmo. E também 2 Reis 7, nós vamos ver Davi, Deus prometendo para ele, através do profeta Natan, que o seu reino subsistiria para sempre. Porque Davi era da tribo de Judá e Jesus também. Então aqui nos versículos de 1, 2 a 3, diz que as nações, elas se enfurecem, né? Primeiro fala dos gentios. Aqui gentil não é aquele que não é judeu aqui. Nesse contexto, gentil é todo aquele que não ama a Deus, aquele que não obedece a Deus. E diz que os povos imaginam coisas vãs. Então, eles se enfurecem e os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus. Então, no versículo 1, 2, 3, e eles dizem: rompamos os laços de Deus e sacudamos de nós as suas algemas. Olha o que eles pensavam da palavra de Deus, que a palavra de Deus e todo aquele que segue tem algemas, não é? que só pensam na Bíblia, e eles são contra isso. Então aqui no versículo 1, 2, 3, fala desse rompimento com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, de colocar tudo que é verdade como mentira. A Bíblia não é verdade, e ficam lançando sementes, e até cristãos, até nós mesmos duvidamos se nós não temos a certeza do que Deus fala e da Bíblia. Por isso que nós precisamos renovar nossa mente, porque as nações desses séculos e as pessoas, elas querem romper com Deus e querem que rompamos também. Então é sério. E é tudo e contra o seu ungido, que é Jesus. No versículo 4 a 6, aí eu acho lindo o humor de Deus. Ele diz assim: ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, o Senhor dá risada de todas essas nações que fazem isso. E às vezes a gente fica preocupado quando alguém blasfema contra Deus, tudo, só que Deus está no controle. Então Deus ri, porque sabe do final deles. Então, meus queridos, nós não devemos nos preocupar quando as coisas se levantam, fogem de controle, porque Deus está cronometrando tudo. E o Senhor ri. E olha, e na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. Então, ao tempo de Deus,
e no seu furor as confundirá. Então, todas essas nações, uma das coisas especialistas em Deus é confundir o inimigo. Então, o Senhor manda a confusão entre eles. E ele fala agora de Jesus. No versículo 6, 7, ele vai falar que Jesus é o Filho, Jesus foi constituído rei sobre o monte de Sião. E ele fala que vai dar as nações por herança e com vara de ferro as regerá. Está falando de Jesus aqui. Agora, olha que interessante. No 10 e 12, do 10 ao 12, Deus aconselha essas nações que você, beijai o filho para que não se irrite. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Versículo 10. Deixai-vos advertir o juízo da terra. Ele está dando um conselho. Se vocês não se curvarem a Jesus, não beijar o filho, não como Judas, né? Mas se curvando diante dele. Se você no versículo 10, se você não se deixar obedecer a Deus, se você não se curvar diante dele, dentro em pouco, Deus vai inflamar a sua ira, no versículo 12. Bem-aventurado aqueles que se refugiam. Então, meus irmãos, é um salmo que mostra uma soberania de Deus, que mostra que ninguém fica impune quando fica zombando das coisas de Deus e desobedecendo, que logo Jesus vai ser rei de todas as nações e todas as nações se dobrarão o seu joelho diante dele. Glória a Deus por isso. E que nós possamos ficar firmes e não nos inclinarmos aos pensamentos e às ideologias dessa época. Que nós possamos amar o ungido de Deus, o Filho de Deus, andar no caminho. Bem-aventurados, você quer ser feliz? Todos os que se refugiam em Jesus e confiam. E orar para que as nações se arrependam enquanto é tempo, não é? Porque tudo isso o Senhor há de julgar. Ele é amor, mas Ele também é juiz, não é? E que nós possamos orar e com essa palavra descansarmos, não ficarmos apavorados. Existia uma tribo, filho de Jacó, chamado Issacar, e diz que eles eram conhecedores do tempo. Quando você lê esse salmo, você vê que nada está fora do controle. Nada. Que até mesmo o que já está acontecendo, Deus tem um tempo determinado de dar um basta em tudo isso. E Deus há de nos guardar de todas as coisas que hão de vir sobre essa terra. Então, sabendo disso, descanse, meu irmão, descanse, minha irmã, e meu coração descansa no Senhor. E nele eu me refugio. Senhor, nós estamos aqui nesse dia querendo, Senhor, a revelação da tua soberania, porque a revelação da tua soberania traz descanso. Nada está fora do controle de suas mãos. Senhor, que esses reis e essas pessoas que se levantam contra o teu ungido, Jesus, e contra a tua palavra em toda a terra, que elas se rendam, que elas se arrependam, Senhor, porque antes que venha o furor da ira de Deus e que elas não tenham mais tempo, ainda é tempo de buscar o Senhor, Senhor. Senhor, traz o teu arrependimento sobre essas pessoas, sobre nós precisamos. E, Senhor, nós somos felizes porque nós nos refugiamos em Ti. Nós temos a paz do Senhor porque nós nos refugiamos e descansamos em Ti, porque nada está fora do Teu controle. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada por Jesus nos perdoar. E também porque Ele é o nosso Deus, o único Deus acima de todos os deuses, aleluia. Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus, amém. Queridos, um beijo grande, e vamos continuar nosso café. Deus nos abençoe e a sua família também. Tudo que você for fazer, peça a dependência de Deus que Ele vai abençoar. Um beijo.